não sei nem por que eu tô gravando isso aqui. Na real nem era pra eu tá falando nada. Mas tem coisa que, se a gente não coloca pra fora, corrói por dentro. Então se esse vídeo fizer pelo menos uma pessoa pensar 2 vezes antes de entrar nessa vida achando que é fácil, já vale a pena. E se essa pessoa for você, que tá me ouvindo agora, se inscreve no canal, deixa seu like. Porque o que eu vou contar aqui não é história de superação, não tem final bonito. É só a verdade. Crua, fria e doída. Eu entrei com tudo. E saí com nada. Era uma sexta-feira, 9h17 da manhã. Café ainda quente na mesa, plataforma aberta, tudo no esquema. Tinha feito R$ 230 logo cedo. Foi rápido. Entrada limpa, saída bonita. Ego lá em cima. Na teoria era pra eu ter fechado o notebook e ido viver minha vida. Levantar, esticar as costas, agradecer. Mas não. Eu quis mais. Sabe aquela voz? Aquela que fala baixinho só no fundo da mente? Vai de novo. Mais uma, você tá no dia bom. Então, foi ela que me empurrou pro buraco. Entrei mais uma vez. Ganhei de novo. R$ 63. E mais uma. R$ 28. Cara, eu me senti invencível. Um gênio do mercado. O novo Warren Buffett do mini índice. Mas o mercado não perdoa a arrogância. E o ego, quando cresce demais, cega. Eu parei de analisar. Parei de esperar. Eu não tava operando com técnica. Eu tava operando com raiva. Com ganância, com sede. E aí veio o erro. Entrada errada. Stop curto. Loss. Mais uma tentativa. Outro loss. E quando eu vi, o lucro da manhã já tinha ido pro saco, mas eu falei, relaxa, você recupera, vai só mais uma entrada. E foi. E essa acabou com o meu dia. O gráfico despencou. Ou melhor, meu psicológico despencou primeiro, porque eu nem vi o candle vir. Só vi o rombo na conta. R$ 1.547 negativos. Não era só o dinheiro, era o que ele representava. Horas, dias, madrugadas em grupo de estudo, vídeos e mais vídeos, planilhas, anotações, promessas. Tudo isso, por água abaixo. Eu desliguei o computador, mas fiquei sentado ali, imóvel, com a tela preta na minha cara, e a pergunta martelando na mente sem parar. Por que eu fiz isso? O que eu tô tentando provar? Pra quem? Cara, eu não tava mais operando contra o mercado. Eu tava operando contra mim mesmo, contra a minha história, contra tudo que eu dizia que tinha aprendido. E sabe o pior? Eu sabia. Lá no fundo, eu sabia que tava fazendo merda. Mas mesmo assim continuei. Porque o trader que perde dinheiro, ele não perde só a grana. Ele perde confiança. Ele perde sono. Ele perde paz. Ele perde parte da alma. Eu fiquei com vergonha de mim. Vergonha do que eu me tornei. Eu tava viciado naquela adrenalina. Naquele sobe e desce que arregaça o coração. Eu não queria ganhar. Eu queria sentir. Sentir qualquer coisa. Porque minha vida já estava tão quebrada que o gráfico virou a única coisa que me dava emoção. E aí, eu percebi que o problema nunca foi o mercado. O problema sempre fui eu. Com minhas expectativas irreais. Com minha pressa de mudar de vida. Com esse desespero por resultado. Eu entrei com tudo, sabe, mano? Com sonho, com garra, com fé. Mas saí. Com nada. Nada na conta. Nada no peito. Nada na cabeça. Só um vazio. Que nem o candle mais verde do mundo ia preencher. Mas, sabe o que mais dói? É que eu não entrei nisso pelo luxo. Eu não entrei porque eu queria carrão, iPhone novo, essas paradas não. Eu entrei porque eu tava cansado de me sentir um peso morto, tá ligado? Cansado de ver a mulher saindo cedo pra trabalhar, e eu ali, com cara de tacho, tentando achar um motivo pra levantar da cama. Eu entrei no trade porque me venderam um sonho, mano. Me mostraram que dava pra mudar de vida de verdade, que dava pra fazer grana de casa, só com internet e coragem. E eu tinha coragem. Eu sempre tive. Só me faltava oportunidade. Aí quando eu vi aquilo, aquelas propagandas, aqueles vídeos de cara fazendo R$ 100 em 5 minutos, eu falei, é agora. Fui lá, vendi meu videogame, peguei um dinheiro que era pra pagar umas contas atrasadas, comprei curso, comprei notebook, abri conta na corretora. E eu acreditei, bicho, acreditei com tudo que eu tinha. Era como se aquilo fosse a minha última chance. E sabe qual é a merda? Quando você acredita demais num negócio que você não entende direito, você se ferra sem nem perceber. No começo era bonito, viu? Tudo anotadinho, gestão de risco,
planilha no Excel, vídeo no YouTube, tudo bonitinho. Mas aí vem o emocional, o psicológico. O problema não é a entrada errada. O problema é o que essa entrada errada faz com sua cabeça. A primeira vez que eu perdi, eu fiquei mal, mas eu ainda tinha esperança. A segunda, eu já comecei a me questionar. E na terceira, eu só queria recuperar o que tinha perdido. E aí já era. Você não pensa mais. Você não analisa mais. Você só clica. Você vai na emoção, na raiva, na vontade de fazer o dinheiro voltar. Só que ele não volta. O que volta é a dor, a angústia, a culpa, o arrependimento. E aí você olha para a conta e vê que não tem mais nada. O saldo zerado, a autoestima também. E aí começa o pior: esconder. Você começa a esconder da mulher, da família, dos amigos. Você diz que tá estudando, mas na real tá quebrado. Você diz que tá indo bem, mas só chora quando tá sozinho. E eu chorei, viu? Chorei igual criança. Teve dia que eu me tranquei no banheiro e chorei sentado no chão debaixo do chuveiro, sem saber o que fazer da minha vida. Teve dia que eu só fiquei olhando pro teto, pensando em sumir, porque você se sente um inútil, um peso morto, um fracassado, um idiota. E sabe o que é foda? É que ninguém entende. Ninguém entende essa dor. Ninguém entende o que é perder dinheiro que você não podia perder. Ninguém entende o que é apostar no seu último fio de esperança e ver ele escorrer pelo ralo. As pessoas olham de fora e falam: "Ah, mas por que você fez isso?" Ou então, "Você devia ter estudado mais." Mas ninguém tava lá comigo, mano. Ninguém viu a ansiedade, o medo, o suor na mão, o coração acelerado, o desespero de ver o gráfico indo contra e você sem saber o que fazer. Ninguém viu a cara da minha mulher quando eu falei que o dinheiro do aluguel tinha ido embora. Ninguém escutou o silêncio que ficou naquele quarto depois da briga. Ninguém viu eu dormindo no chão da sala porque tava com vergonha de deitar ao lado dela. Cara, eu só queria dar certo na vida. Só isso. Eu não queria luxo, não queria mansão, não queria nada disso. Eu só queria olhar no espelho e ter orgulho de mim. Só queria poder dizer que consegui, que fiz alguma coisa certa. Mas parece que quanto mais eu tento, mais eu me afundo. E esse mercado, ele não perdoa. Ele não te dá chance de respirar. Ou você tá preparado, ou ele te engole. E eu fui engolido. Com força. Com tudo. Só sobrou o caco. E esse caco agora tá aqui, tentando se juntar de novo. Tentando entender onde foi que eu errei, o que eu podia ter feito diferente. Talvez eu tenha sido burro. Talvez eu tenha sido ingênuo. Talvez só tenha faltado alguém para me alertar antes. Mas agora já foi. Agora só resta seguir. E eu vou seguir. Mesmo quebrado, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vem depois. Porque parar eu não posso. E se tem uma coisa que eu aprendi no meio desse caos todo, é que enquanto você estiver respirando, você ainda tem chance. Chance de recomeçar. Chance de fazer melhor. Chance de não cair nos mesmos buracos. Então se você tá ouvindo isso aqui agora, e ainda não passou pelo que eu passei, presta atenção, mano. Presta atenção porque eu tô falando com a alma. Não deixa o mercado te virar do avesso. Não entra achando que vai ser fácil. Não joga fora a confiança das pessoas que acreditam em você. E principalmente, não joga fora a sua própria paz por um gráfico que não tem coração. A pior coisa do day trade, mano, é que ele te mostra o pior de você mesmo. Ele joga sua ansiedade na sua cara. Ele esfrega sua pressa de ganhar dinheiro como se fosse uma falha de caráter. Só que não é, cara. Eu não sou preguiçoso. Nunca fui. Eu só queria um caminho diferente. Eu só queria ter o direito de sonhar. Só que no mercado financeiro não tem espaço para quem entra com o coração mole. No mercado você ou aprende ou é devorado. E eu fui aprendendo do pior jeito. Eu comecei pelo mini índice, porque era mais acessível. A corretora dava margem baixa, alavancagem alta, parecia coisa de filme. Você entra com R$ 100 e se sente um tubarão. Só que não é assim. Não é. No mini dólar foi a mesma coisa. Eu olhava aqueles candles subindo e descendo, e achava que era só acertar o movimento e pronto, dinheiro fácil. Que ilusão, velho. O day trade exige uma coisa que quase ninguém fala: estabilidade emocional. Não é só sobre análise técnica, price action, tape reading, fluxo, rompimento, retração. É sobre você segurar a onda quando tá perdendo. É sobre não querer recuperar tudo num único trade. É sobre ter humildade para parar. E isso, irmão, ninguém me ensinou.
Eu via os vídeos, fazia curso, lia livro, mas quando você tá ali, com o mouse na mão, a vela andando contra, o coração batendo no pescoço, aí é só você e sua cabeça. E a minha cabeça tava cheia de conta pra pagar, de cobrança, de medo. Eu tinha medo de falhar, medo de continuar pobre, medo de ser só mais um cara do bairro que tentou alguma coisa e quebrou a cara. Mas eu acreditei no trade. Acreditei que dava pra sair daquela vida. E ainda acredito. Mesmo depois de tudo, eu ainda acredito. Porque eu vi que o problema não era o day trade. O problema era eu. Era meu despreparo, minha pressa, minha falta de estrutura. O mercado não tem culpa. A bolsa de valores não tem sentimentos. Ela só responde ao movimento, à oferta e à demanda. E se você não souber o que está fazendo, ela te engole. Mas se você estudar, se tiver paciência, se tiver controle emocional, se souber esperar o momento certo, o trade pode te dar liberdade. Sim. Pode mudar sua vida, sim. Só que não é mágica. É guerra. É você contra você mesmo, todo santo dia. E eu tô nessa guerra ainda. Tô me reconstruindo, estudando de novo, revendo tudo. Porque eu não quero desistir. Eu não quero ser só mais um que tentou e saiu falando mal do mercado. Não. Eu respeito o mercado. Eu respeito cada candle, cada stop, cada gain. Porque cada ponto me ensinou alguma coisa. O mini índice me mostrou como eu sou ansioso. O mini dólar me mostrou como eu sou impulsivo. E agora eu tô tentando me entender, me controlar, antes de querer controlar qualquer gráfico. Porque não adianta ter a melhor estratégia se sua mente é fraca. E a minha mente tava fraca, mano. Eu entrei no trade achando que era só clicar. Que bastava acertar a direção. Só que tem dia que o mercado te testa. Ele faz o movimento certo e depois volta só pra te tirar. Ele faz você duvidar da sua análise, do seu setup, de você mesmo. E se você não tiver preparo, você se destrói. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui me destruindo devagar, operação por operação. Fui perdendo a confiança, a calma, o foco. Comecei a operar no impulso. Sem stop, sem alvo, sem critério. Só para tentar voltar pro 0 a 0. Só que o 0 a 0 não volta, e eu fui afundando. E quando você tá no fundo, mano, tudo pesa. O som do celular tocando, tu logo pensa. É cobrança. O olhar da sua mulher é de decepção. E nessa hora, ou você joga tudo pro alto, ou você encontra uma força que nem sabia que tinha. E eu encontrei. No meio da merda toda, eu ainda vi um caminho. Ainda vi uma saída. Porque eu lembrei porque entrei nesse mundo. Lembrei do que eu queria. Liberdade. Não era riqueza, era liberdade. Poder escolher. Poder estar com meus filhos. Poder viver sem medo do amanhã. E o trade ainda pode me dar isso. Mas agora eu sei que não vai ser do jeito que eu imaginei. Vai ser com muito mais dor, com muito mais suor, com muito mais estudo. Vai ser na raça. Mas vai ser. Porque agora eu tô disposto. Disposto a pagar o preço. A esperar. A aprender. A parar de querer tudo pra ontem. O mercado financeiro não é pra apressado. Não é pra desesperado. É pra quem entende que cada perda ensina. Que cada stop dói, mas molda. Que cada gain te ilude se você não tiver disciplina. Hoje eu olho pro gráfico com outros olhos. Não vejo mais dinheiro fácil. Vejo um campo de batalha. Vejo minha mente sendo testada o tempo todo. E eu tô me preparando. Não para ganhar milhões, mas para não perder a mim mesmo. Porque a maior vitória no trade não é o financeiro. É você sair inteiro depois de tudo. E eu tô me reconstruindo, mano. Tijolo por tijolo. Mesmo depois da quebra, mesmo depois das lágrimas, mesmo depois da vergonha, eu tô aqui. Ainda com medo, ainda com dúvidas, mas com o coração no lugar. E com a certeza de que ainda dá. De que o day trade não é inimigo. O day trade é um espelho. Ele só mostra quem você realmente é. E se você tiver coragem de se encarar de verdade, você cresce, você evolui. E um dia, quando você menos esperar, aquele gain que parecia impossível vai vir. Não porque foi sorte, mas porque você se preparou. Porque você plantou. Porque você sofreu calado e não desistiu. Então se você tá nesse caminho, não entra achando que vai ficar rico em uma semana. Entra com humildade. Com calma. Com respeito. Porque o mercado é cruel, mas ele não é o vilão. O vilão pode ser você mesmo se não souber esperar. Mas se você tiver disciplina, paciência e coragem,
Você vai longe. E eu vou também. Porque eu não terminei. Ainda não acabou. Ainda tô aqui. Tem dia que a tela do Profit parece te encarar com desdém. Como se dissesse, e aí, vai tentar de novo, sonhador? E você tenta. Porque mesmo depois de apanhar, de perder, de se humilhar, você ainda acredita. Acredita que o day trade pode te dar uma vida diferente. E pode mesmo. Mas não do jeito que contam por aí. Não com setinha pra cima, com setup milagroso, com robô de 98% de acerto. Isso aí é ilusão pra vender curso. A real, irmão, é que o mercado não tá nem aí pra você. Ele não quer saber se sua mulher tá te apoiando ou te cobrando. Ele não quer saber se seu último dinheiro tá ali naquela operação no mini dólar. Ele não quer saber se você estudou 10 horas no domingo. Ele só vai andar. Vai oscilar. Vai te testar. E vai te machucar se você não estiver pronto. Esses dias mesmo eu tava revendo as operações que fiz antes de quebrar. E doía, mano. Doía ver que a maioria das cagadas não foram técnicas. Foram emocionais. Entrada boa, mas o stop era mal posicionado. Ou então tomei um loss e já entrei na próxima operação só pra descontar. Na ânsia de recuperar, fui largando o gerenciamento. Comecei operando com um contrato no mini índice. Terminei com 5, sem nem ter feito o gerenciamento de risco. Aí já era. O trade que era pra ser uma ferramenta virou um buraco. E eu fui cavando mais fundo todo dia. Mas o pior não era perder dinheiro. Era perder a confiança. Aquela voz na cabeça que antes dizia, vai dar certo, começou a dizer, você é burro. E isso vai te corroendo. Vai te deixando pequeno. Você começa a acreditar que o problema é você. Que você nunca vai conseguir. Que isso não é pra você. Mas aí é que tá. O trade é pra mim. O problema foi que eu quis pular etapas. Quis resultado de gente experiente tendo a cabeça de um iniciante. Quis viver de bolsa de valores antes de aprender a sobreviver nela. E o mercado, ele não perdoa esse tipo de erro. Mas hoje, com mais clareza, eu vejo que isso tudo fazia parte. Toda dor, todo stop, toda humilhação. Tudo isso era necessário. Porque o mercado financeiro, o day trade, não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre se tornar alguém capaz de lidar com a pressão, com o medo, com a dúvida. É sobre tomar decisão fria, mesmo com o coração quente. E agora eu entendo. O dinheiro vai vir depois. Antes disso tem que vir a mentalidade. Tem que vir o autocontrole. Tem que vir o domínio da técnica, da estratégia, do gerenciamento. Porque se você ainda se desespera no primeiro candle contrário, você ainda não tá pronto. E eu não tava. Mas agora eu tô indo devagar com os pés no chão, revendo cada erro, estudando price action de verdade, aprendendo fluxo, ouvindo quem realmente vive disso e não quem só posta resultado em conta demo. Eu comecei a ver que não era só comigo. Muita gente que começou no mini índice ou no mini dólar passou pelas mesmas fases. E quebrar faz parte do processo de muita gente. Não é bonito, não é glamuroso, mas é real. E eu quero falar do que é real. Porque o que me fez continuar não foi um vídeo motivacional. Foi lembrar dos meus filhos. Foi lembrar do som da sirene da fábrica onde eu trabalhava. Foi lembrar de como era ter que pedir para sair mais cedo para ir no médico e o chefe torcer o nariz. Eu não quero mais isso. Eu não aceito mais isso para mim. E o trade ainda é o caminho. Mas agora eu sei que é um caminho longo, solitário, dolorido, mas possível. Hoje eu entendo que não basta gostar do mercado, tem que respeitar, tem que estudar, tem que viver o mercado. E eu tô vivendo. Mesmo sem capital agora, eu tô acompanhando o mercado todo santo dia. Faço replay no Profit, estudo os movimentos do mini dólar, os padrões do mini índice. Leio livro, assisto aula, faço simulação. E o mais importante, eu escrevo tudo. Cada pensamento, cada sentimento, cada reação. Porque eu quero me conhecer melhor. Eu quero dominar meu psicológico antes de pensar em dominar qualquer estratégia. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que o trade não perdoa emocional instável. Você pode ter o melhor operacional do mundo, mas se sua cabeça não tá alinhada, você vai devolver tudo pro mercado em um dia ruim. E, mano, tem muitos dias ruins. Tem dia que você faz tudo certo e perde. Tem dia que o preço te tira no stop e depois anda 1000 pontos. E se você não tiver preparado, isso te destrói. Te faz sentir um lixo. Mas aí você respira.
Lembra que isso é parte do jogo, que não é sobre acertar todas, é sobre durar. Day trade é sobre sobreviver, e quem sobrevive o bastante, aprende. E quem aprende, um dia vence. Com consistência, com calma, com método. Eu não sou mais o cara afobado que achava que ia tirar salário de R$ 5.000 no primeiro mês. Hoje, se eu fizer R$ 10 com calma, respeitando meu operacional, já fico feliz. Porque sei que esse é o caminho. Porque sei que se eu repetir isso 1000 vezes, um dia eu vou estar preparado. Preparado para operar com contrato cheio. Preparado para fazer a virada. E vai chegar esse dia. Vai chegar a hora em que eu vou gravar um vídeo e dizer: consegui. Mas eu não vou falar como se fosse fácil. Porque não é. E nem deve ser. Se fosse fácil, não seria para mim. Porque tudo que vale a pena na vida vem com dor. Com aprendizado. Com queda. E o day trade é exatamente isso. Mas eu escolhi esse caminho. E vou seguir até o fim. Porque eu ainda acredito. Acredito que é possível viver do mercado. Com responsabilidade, com consistência, com estudo e com respeito. Porque o mercado é como o mar. Você não pode lutar contra ele. Você aprende a navegar, a respeitar as ondas, a esperar a maré certa. E aí sim, você vai longe. Teve uma noite dessas que a cabeça não parava, que eu levantei da cama e fui até o banheiro só para olhar no espelho. Eu fiquei ali, encarando minha própria imagem. E a única pergunta que me veio foi: será que vale a pena tudo isso? Vale a pena estudar tantas horas, quebrar, perder dinheiro, ser julgado, ser desacreditado, sofrer calado e ainda assim acreditar? Vale a pena passar noites em claro assistindo replay, mapeando zona de liquidez, entendendo agressão de ordem no mini dólar, desenhando regiões de suporte e resistência no mini índice, enquanto a maioria está dormindo tranquila, vivendo uma vida estável? Cara, vale. Vale porque não é só sobre gráfico, não é só sobre trade, é sobre liberdade, é sobre quebrar um ciclo de sofrimento, é sobre não aceitar mais ser só mais um número numa carteira de trabalho, é sobre se levantar mesmo quando tudo parece te empurrar para o chão. Eu olho para trás e vejo o quanto eu já caminhei, não em dinheiro ainda, mas em evolução. Hoje eu sou mais forte, mais consciente, mais paciente. Aprendi que no mercado financeiro não tem almoço grátis. Você não ganha sem risco. Você não lucra sem controle. E principalmente, você não sobrevive sem respeito ao mercado. Esse é o jogo do day trade. O jogo de quem opera mini índice e mini dólar com a mente afiada e o coração blindado. Teve um dia que eu perdi R$ 1.000 em uma operação por pura ganância. Era para ter saído com R$ 100 no bolso. Mas eu quis mais. Quis dobrar a meta. E o mercado fez questão de mostrar quem manda. Doeu. Doeu porque era o que me restava. Doeu porque a culpa era só minha. Mas foi ali naquele momento que uma chama acendeu dentro de mim. A chama da responsabilidade. Do entendimento profundo de que o sucesso no trade não depende de setup, mas de comportamento. De que o que me separa da consistência não é o mercado, sou eu. E é por isso que eu sigo. Mesmo nos dias em que a dúvida grita. Mesmo quando a vontade de desistir bate. Mesmo quando parece que nada vai dar certo. Porque toda vez que eu penso em parar, eu lembro do motivo pelo qual eu comecei. Eu lembro da vida que eu não quero mais. Lembro da sensação de impotência, de rotina arrastada, de salário contado. E então eu olho para o gráfico, coloco o fone de ouvido, abro o Profit e me reconecto. Cada candle ali me ensina algo. Cada stop é uma lição. Cada game é uma recompensa. Mas o que realmente importa é o processo, é o caminho. E nesse caminho a dor vem. Vem forte. Vem sem avisar. Mas ela não vem para te destruir. Ela vem para te lapidar, para te transformar, para te preparar. Porque, irmão, viver de bolsa de valores é para quem aguenta apanhar. É para quem estuda o mercado como se estivesse estudando a própria vida. É para quem entende que o lucro vai vir, mas só depois de muito suor, lágrima e sangue. Eu ainda não sou consistente, mas hoje eu sou persistente. E a persistência, uma hora vira consistência. Não porque o mercado muda, mas porque você muda. Eu já fui o cara que operava sem stop. Já fui o cara que dobrava a mão no loss. Já fui o cara que acreditava em estratégia milagrosa. Hoje, eu sou o cara que aceita o loss com dignidade, que entende o contexto do mercado,
que espera a melhor entrada, e não qualquer entrada, porque o verdadeiro trader não é aquele que busca o lucro a qualquer custo. É aquele que busca sobreviver mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Até que sobreviver vira viver, e viver vira vencer. Sabe? Eu comecei no day trade querendo dinheiro. Hoje eu quero liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de destino. E se para isso eu tiver que ralar mais 1, 2, 5 anos, que seja. Porque a minha alternativa é voltar para onde eu não quero. E isso para mim não é opção. Se você chegou até aqui, você sabe do que eu tô falando. Você também sente isso. Aquela vontade de vencer. Aquela dor que só quem já tomou stop atrás de stop conhece. Aquela fé que permanece viva, mesmo quando tudo tá desmoronando. É isso que nos diferencia. Não é o quanto a gente acerta. É o quanto a gente aguenta errar e continuar. É o quanto a gente acredita mesmo quando todo mundo manda a gente parar. É o quanto a gente se dedica, mesmo quando ninguém tá vendo. E um dia, tudo isso vai fazer sentido. As madrugadas estudando tape reading, os meses no simulador operando mini índice com paciência, os vídeos que a gente viu e reviu 1000 vezes, os gráficos rabiscados, as lágrimas derramadas em silêncio. Vai chegar o dia que o mercado vai te pagar. E não é porque ele te deve, é porque você mereceu. Mas até lá, você continua. Com humildade, com disciplina, com garra, porque isso aqui não é só sobre candles, é sobre coragem. Então segue firme, irmão, porque o que você está construindo é maior do que parece.